tudo bem, gente? Tô com muita saudade de vocês. E olha só, hoje nós temos aula de História e nós vamos falar um pouquinho sobre os regimes totalitários e a Segunda Guerra Mundial, certo? Vamos entrar um pouquinho ali na Segunda Guerra, certo? Mas antes nós temos que falar um pouco do final da Primeira Guerra. Gente, quando acabou a Primeira Guerra, os países, principalmente França e Inglaterra, eles consideraram a Alemanha culpada pela Primeira Guerra, certo? Na verdade, a Alemanha foi culpada sim. E foi culpada não só por uma guerra, mas pelas duas guerras, certo? Praticamente a Alemanha foi quem tocou fogo no pavio para que se desse início às duas guerras mundiais, tá bom? Mas então eles se obrigaram a Alemanha a assinar um tratado chamado Tratado de Versalhes, onde a Alemanha se comprometia a várias coisas, inclusive não ter mais um exército grande, não produzir armas, não poder fazer várias coisas e também perder alguns territórios que tinham sido acoplados tinham sido tomados pela Alemanha em outras guerras passadas e que eles tiveram que devolver, certo? Então França e Inglaterra impuseram isso aí, é chamado Tratado de Versalhes. Só que a Alemanha nunca se conformou com esse fato. A Alemanha se sentiu humilhada depois da Primeira Guerra, certo? E nunca se conformou com o fato de ter assinado, vamos dizer assim, certo? E não cumpriu, viu, gente? Não cumpriu. Por quê? Um evento importante, além da crise de 29, como nós vimos, no período entre as duas guerras, foi a implantação de regimes totalitários na Itália. Gente, o fascismo foi implantado na Itália, certo? E o nazismo foi implantado na Alemanha. O fascismo foi implantado por um cara chamado Benito Mussolini. E o nazismo, todos nós sabemos que o idealizador dele foi Adolf Hitler, que é tido como um dos maiores sanguinários da história. Com certeza o maior assassino de todos os tempos, né? Um cara que matou 6 milhões de judeus, só de judeus ele mandou executar 6 milhões, né? Então, aconteceu isso. Na Itália, em 1922, os fascistas tomaram o poder com o Benito Mussolini. Em 1933, Adolf Hitler assumiu o controle da Alemanha, certo? Os líderes desses regimes, eles começaram a fazer várias agressões, a comandar várias agressões e a tomar ali alguns países, a entrar em guerra, em conflito com alguns países, certo? Enquanto isso, alguns outros países também começaram, o Japão, por exemplo, também começou a entrar em conflito com alguns países da sua região. Então ficou, de um lado, Itália, Japão e Alemanha, e do outro lado ficou os aliados, como ficaram sendo chamados, certo? É bom que se diga que os Estados Unidos só entrou na guerra. Por último, os Estados Unidos tinham uma posição chamada de isolacionismo. Ele não queria entrar na guerra, só entrou porque foi atacado pelo Japão numa situação muito covarde, assim, né? Onde é a questão de Pearl Harbor, onde a gente tem filmes, né? Aconteceu o seguinte: os japoneses atacaram o lugar, esse lugar onde os americanos eles guardavam, né, os seus navios. Toda a marinha americana estava lá, né? Os navios ficavam lá. Os japoneses um dia atacaram, né? Era um porto, né? Onde ficavam esses navios. E foi um ataque muito duro, onde morreu muita gente. O ataque de Pearl Harbor tem muito a ver
tem tudo a ver com os Estados Unidos ter entrado na Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos não queriam entrar de maneira nenhuma, certo? Enquanto isso, os governantes do Reino Unido, né, e da França assistiam às agressões sem adotar qualquer medida. Eles deixaram Hitler ir invadindo a Tchecoslováquia, por exemplo, invadiram. E outra coisa que a gente tem que dizer é que Hitler não era alemão, viu, gente? Hitler, por incrível que pareça, todo mundo pensa que Hitler era alemão. Não, ele dominou o país, sendo ele de origem austríaca. Depois a gente vai ver mais sobre Hitler, tá bom? Aí durante a guerra, na primavera de 1940, a Alemanha lançou um ataque relâmpago contra o norte da França, né? Através da Bélgica. Os aliados, França e Grã-Bretanha, sofreram uma derrota estonteante, certo? E aí começou aquela guerra, certo? Uma guerra que durou vários anos, né? Uma guerra que nós sabemos como terminou, que mais na frente nós vamos ter mais detalhes sobre isso, né? Mas nós sabemos que Itália, Alemanha e Japão foram derrotados. Os aliados venceram com o apoio da Rússia, da União Soviética, certo? Então, é muito bom que a gente estude um sobre isso. Os regimes totalitários, que começam ali entre as duas guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra. Tanto o fascismo de Benito Mussolini, como o nazismo de Adolf Hitler, certo? Então estudem mais um pouquinho sobre o quanto Hitler foi um ser execrável, abominável, detestável, né? Uma criatura terrível, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima aula, tchau, nono ano!